todos e todas, nós estamos aqui na FENALO com a Cláudia Meirelles, ela que é Head de Recursos Humanos da Itaúsa, e hoje nós vamos falar sobre liderança e desenvolvimento de líderes, também perspectiva de mais mulheres em cargos de liderança, enfim, vamos por aí. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Bom, quero começar te perguntando, a gente sabe, né, claro, que a liderança é um cargo de grande responsabilidade em uma empresa, enfim, o papel de líder, né, é um papel de grande responsabilidade, mas pensando em termos de desafios, quais são os desafios para criar uma boa gestão de equipe? Bom, criar uma boa gestão de equipes vai ser sempre um desafio e o que os líderes precisam fazer sempre é buscar gerar confiança entre as pessoas que fazem parte ali da equipe. Então, como gerar confiança? Tendo empatia, entendendo muito sobre como liderar sob demanda, sobre diferenças de perspectivas, como trazer dicas que podem ser valorizadas pelas pessoas em termos de oportunidade de desenvolvimento, oportunidades de crescimento. Mas tudo isso é muito difícil, por quê? Porque você tem que prestar atenção em tudo isso, mas ao mesmo tempo você tem que gerar resultados, né? E o líder geralmente ele é muito buscado para trazer resultados dentro das suas empresas. Então, o que mais a gente acredita que possa contribuir com isso é o ambiente que ele cria na equipe, para que tudo isso seja transformado em resultados e num ambiente de bem-estar geral. Então, assim, fazer esse meio de campo, fazer essa facilitação, eu diria que é o principal desafio. Mas também a gente tem que lembrar que é uma via de duas mãos. Então, da mesma forma que o líder faz tudo isso, ele conseguindo ter a confiança da equipe, ele garante que a equipe vai ser sempre uma equipe muito próxima a ele. Então, essa equipe vai estar preocupada com ele, essa equipe vai querer ter os resultados com ele. Então, tudo isso contribui e ajuda. Mas os desafios vão ser sempre inúmeros, porque às vezes você tem que gerenciar diversas gerações na mesma equipe. Às vezes, equipes com uma diversidade imensa ou com pouca diversidade, porque a pouca diversidade, para mim, é muito mais desafiadora do que muita diversidade. Então, tudo isso é algo que o líder tem que colocar em perspectiva e tem que entender que ele tem um papel ali de facilitador da equipe. Então, se ele entende que ele tem esse papel de facilitador da equipe, ele consegue enfrentar a maior parte dos desafios. Curioso, porque te ouvindo falar, a gente nem tocou na questão de competências técnicas, né? Ou do quanto o líder precisa saber da própria função. Quer dizer, porque esse meio de campo talvez seja tão importante quanto a parte técnica das coisas. Porque assim, parte-se do princípio que se o líder é um líder, é porque de alguma forma ele já provou tecnicamente que ele está pronto e habilitado. Agora, o mais difícil é como ele desenvolve essas habilidades comportamentais de liderança. Isso, sem dúvida alguma, é mais desafiador. Perfeito, é a questão de lidar com pessoas. Bom, e aí, segundo dados do IBGE, apenas 38% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres atualmente. Então tem aí, obviamente, um longo caminho a percorrer. E qual seria o caminho, portanto, que as corporações devem seguir para mudar esse cenário? Eu acho que você tem vários caminhos. Mas você pode começar pela base, né? Você pode começar formando as mulheres da base, e aí depende muito de empresa para empresa. Se é uma empresa industrial, dependendo do segmento dessa empresa, ela pode ter mais dificuldade, mas ela tem que garantir ter pelo menos uma diversidade mínima que ela traga as mulheres para cima na pirâmide da organização e essas mulheres se desenvolvam. A partir do momento que essas mulheres se desenvolvem, elas incentivam outras. E aí as pessoas começam a ver que é possível. Por exemplo, antigamente não se encontravam mulheres eletricistas, mulheres motoristas de caminhão. Hoje em dia isso já... Os cursos de formação. Exatamente. E porque a educação
segmentava o que era uma educação para homens, a educação técnica. As mulheres antigamente faziam secretariado, os homens iam para... Exatamente, magistério. As mulheres e os homens iam para outras funções, para técnicas. Hoje não. Hoje você já consegue ter uma amplitude na educação que proporcione essa formação para as mulheres. E o papel dos homens, eu acho que é igualmente importante em tirar todo aquele preconceito que existe de que a mulher não é capaz de subir num poste, ou de dirigir um caminhão, ou de fazer qualquer atividade que um homem faz. Né? Hoje ainda, infelizmente, a mulher em reuniões ou em alguns ambientes, se ela não fala alto, ela não é escutada. Né? Então isso é algo que os homens... É vista como grosseira. É vista como grosseira. Os homens, quando falam alto, são vistos como viris, como decididos. Então, como mudar isso? São os próprios homens que estão ali na liderança que podem. Não, um momento, ela está falando, vamos ouvir o que ela tem para falar. Ok, muito bem. Então, assim, tudo isso é uma questão de evolução nas culturas das empresas. Aí eu digo que tem empresas que têm culturas que estão mais propícias a acontecer isso com velocidade, outras nem tanto. Mas aí você precisa ter os percentuais, você precisa, e como eu falei no início, eu acredito muito em investir em formação. Então, se você forma desde a base, você vai trazendo um grupo de mulheres cada vez mais bem preparadas, que vão encontrando seu espaço. Hoje, na minha organização, por exemplo, que é uma organização de 100 pessoas, né, porque nós somos uma holding, eu tenho 60% de mulheres. Mas foi sempre assim? Não, foi um trabalho de muitos anos. Exatamente. Que havia um percentual mais baixo e como caminhar para isso. Exatamente. Agora, hoje, o que a gente busca é até um equilíbrio, né? Então, um equilíbrio de diversidades cada vez mais fortes aí, né? E bom, a gente está falando dessa questão da representatividade feminina nos altos cargos, né, nos cargos de liderança, mas imagino que tenha também a importância das vagas afirmativas, porque é isso que você falou da base, né? Sim. De começar, de entrar num cargo e depois para partir para a liderança haver um desenvolvimento dentro da empresa, né? Programas de desenvolvimento de liderança, por exemplo? Sim, sem dúvida. Você precisa sempre falar do assunto, seja por programas de treinamento formais, seja por workshops, seja por eventos, seja por participação em treinamentos online também, palestras, investir para que isso seja fomentado em toda a organização e garantir que você também tenha uma história para contar, uma história das mulheres que fizeram carreira na empresa, como fizeram, como construíram, trazendo os exemplos. Mas não adianta você só falar das mulheres. Aí você tem que falar dos homens, aí você tem que mostrar como isso é complementar, como todo mundo tem um lado feminino e um lado masculino, e isso precisa conversar positivamente, porque é isso que faz a diferença no final. Às vezes parece um jargão, né? A gente falar que a diversidade traz resultados, mas ela traz. Porque assim, eu posso pensar uma coisa, você pode pensar outra, mas no final das contas, exatamente. Mas aí no final das contas, o que a gente quer? A gente quer o melhor resultado. Então, as duas juntas nós vamos pensar muito melhor. E se tiver ainda mais diversidade, isso ajuda de monte, né? Eu quero te ouvir também sobre quais seriam as dicas aí para a formação de um bom líder. O que é um bom líder, uma boa líder, né? Vamos trocar aqui também. Deveria, enfim, se preocupar para poder desempenhar bem esse papel. Eu acho que o líder ele tem que ter uma característica empreendedora. Né? Por quê? Porque ele é líder de alguma coisa. Seja líder da equipe, seja líder de um projeto, seja líder de uma parte mais técnica, mas ele é sempre líder de alguma coisa. Né? Aqui eu falo no geral. Então ele tem que entender aquele trabalho dele como algo que é uma construção. Então é como um empreendedor mesmo. E o empreendedor ele tem que olhar pequenas janelas. Então ele vai olhar as janelas de que equipe ele precisa ter, como essa equipe vai ser formada, como essa equipe vai ser, como essa equipe vai crescer ou não vai crescer, o que vai acontecer no futuro, qual
os complementos que isso acontecem ao longo da carreira. Então, para mim, empreendedorismo é a primeira coisa. Depois, ele tem que ter um olhar muito claro e uma consideração muito grande por quem faz parte desse ecossistema todo, né? Sejam as pessoas internas, sejam clientes, sejam fornecedores. Isso faz o papel da liderança, porque a liderança também é por influência, né? Os pares que fazem parte. Então, tudo isso é uma grande... É uma grande parcela do conhecimento do gestor. E ele precisa saber se comunicar, né? Ele precisa saber usar as palavras da forma correta, né? Eu gosto muito da comunicação não violenta. Eu acho que cada vez mais a gente precisa treinar as pessoas nisso. A gente precisa mostrar os impactos da forma como ele se comunica, o que vai acontecer. Se ele se comunica de uma determinada forma, que impactos isso vai gerar? Se ele se comunica de uma forma muito mais organizada, isso certamente vai trazer um impacto mais positivo. Então, para mim, são as 3 coisas principais, né? Esse lado mais empreendedor, olhar a liderança como um projeto mesmo, como algo que ele está construindo, a parte de comunicação e a consideração que ele tem com a equipe, com todo o ecossistema que ele lidera, seja diretamente ou seja por influência. A gente está falando então de uma liderança mais horizontal ou não necessariamente? Olha, pode ser. Eu acho que hoje em dia você tem diversos modelos. Você ainda tem empresas um pouco mais hierárquicas, que mesmo diminuindo os níveis, ainda tem ali aquela estrutura. Mas porque assim é a cultura da empresa. E você tem, na mesma empresa, você pode ter uma liderança horizontal, porque muitas vezes você vai ser o líder de um projeto. E aí esse projeto você vai trazer pessoas de todas as equipes, de todas as áreas. E aí você não lidera por hierarquia, você lidera por influência. Por isso que eu falei que isso cada vez mais a gente vai ver nas organizações. Como o horário de trabalho que é híbrido, a mesma coisa. A gente tem a liderança que também tem que ter essa habilidade de saber liderar por hierarquia, mas também saber liderar por influência e buscar, assim, o melhor das pessoas, o que as pessoas realmente podem contribuir no dia a dia. Perfeito, muito obrigada, Cláudia. Imagina, um prazer.